Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Papo de Consultório. Meu nome é Rômulo Erdini e nesse programa a gente tira suas dúvidas sobre gestão de consultório, formas para que você consiga crescer de fato. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre experiência do cliente. Então eu elenquei aqui em 5 etapas pontos importantes para que você faça uma jornada de encantamento e você comece a se atentar em alguns pontos que podem estar passando aí nos processos do seu consultório, pode ser que esteja passando batido algumas dessas etapas de encantamento do cliente. E algo muito importante hoje em dia, o cliente ele busca isso, né? Quanto mais exclusividade, quanto mais ele se encantar com o local, mais ele vai ter a chance de te indicar para outras pessoas e ser fidelizado principalmente. Uma coisa importante, ninguém vai ser fidelizado se não gostar daquele lugar ou daquele serviço, daquele produto. Então o seu cliente, em primeiro lugar, para ser fidelizado, ele vai precisar gostar de onde ele está indo. Então, para isso, sim, temos estratégias que é a jornada de encantamento do cliente, que eu sempre digo para ele sair do seu espaço com um uau, que lugar maravilhoso. E nesses pontos que eu elenquei para você, o primeiro ponto aqui, né, a primeira etapa de encantamento, é o tempo entre a ligação do seu cliente e a sua resposta. Parece um detalhe pequeno, bobo, mas isso aqui já começa a experiência do seu cliente contar, tá? A experiência dele, ele já começa a vivenciar desde quando ele te ligou, tá? Então, se ele te liga agora, ele manda uma mensagem por WhatsApp ou deixa um áudio gravado e você vai responder ele daqui 4, 5, 6 horas. Duas coisas podem acontecer. Uma, pode ser que ele já até ache outro profissional para agendar uma consulta, ou que ele fique bastante impaciente e quando você retornar ele já não está com a mesma vontade de agendar com você como ele estava quando mandou a mensagem. Então, muito importante, tá? Que você esteja pronto para responder esse seu cliente. Ah, Romulo, eu atendo num consultório onde eu não tenho secretário, não posso ficar pegando o celular a toda hora. Se você está nesse momento de vida de consultório, o que eu sugiro para você é que você tenha uma resposta automática no seu WhatsApp que dê uma acalmada aí no seu cliente. Fala, olha, estou em atendimento, te retorno em no máximo 1 hora. Tá? E aí a cada intervalo entre pacientes você vai olhar seu celular e tendo uma mensagem, não vá começar a mensagem assim, olha, desculpa, né, eu estava atendendo. Não, não tem que pedir desculpa para uma coisa assim. Né? Você vai simplesmente responder, olha, eu estava em atendimento, como eu posso estar te ajudando e tudo mais. E aí você dá prosseguimento aí no seu script de conversa com o seu cliente. Mas, se você tem uma secretária, deixe ela treinada para responder aos seus clientes assim que eles enviarem uma mensagem, né, dá um delay aí de 5, 10 minutos no máximo, se ela estiver fazendo alguma coisa, mas não deixar ficar acumulando mensagem lá no seu WhatsApp da clínica. E se, por exemplo, a pessoa manda mensagem no horário que não é comercial, que tem uma resposta automática explicando para o seu cliente que não estamos no horário de atendimento, no dia seguinte, o primeiro horário, vocês estarão retornando. Tá? E se for o seu celular, eu acredito que seja de um bom senso você responder independente da hora que o paciente te manda essa mensagem. Tá? Claro que você não tem que ficar com o celular de madrugada respondendo clientes, não é isso, mas que você tenha prontidão e rapidez nessa resposta. Tá? Que isso é algo muito importante quando a gente está pensando em jornada de encantamento do cliente. Então seria o nosso primeiro ponto, tá? Esse tempo de espera entre a ligação e a sua resposta. E também outra coisa que entra aqui, né, como um B, na verdade seria aqui, é o tempo de agendamento. Né? Entre o seu cliente querer agendar com você e você ter disponibilidade de horário, também não pode ser algo muito longo, tá? A pessoa ficar esperando muito tempo, ela pode estar com dor, né? Eu não sei com que você trabalha, mas, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com pacientes com dor. Então, a pessoa com dor ficar esperando lá 1, 2, 3 semanas é muito tempo. Isso aqui vai começando a cansar um pouquinho o seu cliente e quando ele chegar para a consulta, talvez ele já não chegue tão animado com o tratamento como ele estava há 2 semanas com a expectativa de melhora que ele tinha, ok? Segundo ponto seriam as instruções passadas por telefone. Ou você ou sua secretária, como é que estão sendo passadas essas informações para o seu cliente? São bem detalhadas, com todos os pontos que o cliente vai precisar, como estão sendo as respostas para aquelas perguntas que o cliente faz. Se o cliente faz uma pergunta, você tem que estar pronto para responder essa pergunta e não simplesmente ignorar essa pergunta ou responder ela daqui 1 a 2 horas, né? Ou você ou a sua secretária.
Então as instruções que são passadas ao telefone, né, ou por WhatsApp, ou realmente na conversa pessoal, né, com o paciente ligando para você, como tem sido feito esse processo, tá? A velocidade e informações que são dadas, tá? Então é importante que você tenha processos no consultório e um deles é exatamente isso, como a pessoa que está atendendo o cliente vai responder. Pode ser você, pode ser alguém que trabalha com você, a sua secretária. Então quem é que está falando tem que ter um padrão e um padrão muito, que eu digo, de abraçar o cliente, né? Desde que o cliente liga a primeira vez, ele tem que se sentir abraçado. Então essas informações que são dadas tem que tirar as dúvidas dele e se por acaso ele não tem ainda a dúvida, por exemplo, de onde estacionar, às vezes é uma dúvida que ele não tem ainda, você já manda isso, você antecipa processos para que melhore cada vez mais a qualidade de experiência do seu cliente, ok? Terceiro ponto que eu elenquei aqui são os momentos agradáveis. Esse cliente, quando ele chega no seu espaço de atendimento, ele tem que vivenciar momentos agradáveis. E o que são momentos agradáveis? É uma recepcionista com um sorriso, é um espaço limpo, é um espaço onde ele se sinta confortável, que não tem gritaria de pessoas lá dentro, não tem uma colaboradora conversando com outra alto, né, de um lado para o outro, uma gritando com a outra, olha, você deixou de fazer um negócio aqui, vem aqui. Né? Então, um espaço ruim para a pessoa estar lá. Imagina a pessoa estar na recepção, ela só está sentada assim, ela só olha assim para cima, né? Onde que eu estou, né? Será que vale a pena eu estar aqui? Né? Então, e não adianta nesse momento você, como dono do espaço, por exemplo, ou que alguém que alugue, né, falar, isso não é minha responsabilidade, quem estava gritando é essa outra pessoa, né, eu não posso interferir nisso. Você deve interferir nisso. Né? A experiência do cliente é o seu cliente que está vivenciando isso. Você é sim responsável por essa experiência do cliente, independente se você está relacionado diretamente com essa experiência ou não naquele momento. Mas o gestor de tudo isso é você. Né? Você criou esse processo. Então você tem que estar checando como é que está sendo isso. Né? Se tem alguma coisa acontecendo de errado na recepção, você tem que estar sabendo e você tem que corrigir sim, independente se você é o dono ou não do espaço. Ah, Rômulo, eu trabalho no lugar, não tenho como falar com a secretária. Se você não se acha no direito de falar com a secretária, então vai conversar com o dono e falar, olha, está acontecendo esse processo, eu preciso de alguma solução para isso. Se por acaso a pessoa não se mostrar aberta a resoluções, é de se repensar se vale a pena você estar nesse lugar ou não, tá? Porque o ambiente, ele leva muita coisa para o seu cliente, né? Então ele vai ter que estar no espaço bom e você é o responsável sim pela gestão desse espaço, mesmo você não sendo o dono, ok? O outro ponto que eu trouxe aqui, né, o nosso quarto ponto das 5 etapas, é que você treine essa recepcionista. Então, como eu falei agora anteriormente, mesmo que você não seja o dono, é importantíssimo que essa pessoa que está atendendo o seu cliente siga os processos que você acha que são condizentes com a experiência que você quer passar para o seu cliente. E não dá para você achar que porque você pensa uma coisa, a sua secretária vai fazer exatamente como você pensa. Não, o trabalho de treinamento é toda semana. Você sentar com a secretária, rever processos, treinar processos, dar feedbacks para essa secretária. Olha, essa semana aconteceu isso, isso e isso. A gente precisa entrar dentro do processo e esse processo que aconteceu, ele está fora dos nossos processos, está fora da nossa cultura da empresa. Então vamos alinhar isso para a próxima semana que esteja acontecendo de uma forma correta dentro do que são os valores e princípios dessa nossa empresa. Então treine a sua secretária, separa um horário da sua agenda para treinar a sua secretária, para que ela realmente vivencie essa experiência também junto com o cliente e que ela se sinta muito confortável com esse processo que está acontecendo na sua empresa. E como última etapa aqui desses 5 que eu elenquei para você, antecipe problemas, ok? Quer dizer que não vão acontecer problemas quando você faz isso? Muito pelo contrário, problemas e alterações e atrasos e tudo mais vão acontecer a qualquer momento, mas você tem que estar previsto isso. E se você não está previsto, quando acontecer, se antecipe a isso, você vai anotar isso agora. Então, olha, aconteceu tal problema, isso não vai mais acontecer. Então, tudo que estiver acontecendo, por exemplo, um atraso, né? Eu falei de atraso aqui, atraso do cliente, você já antecipa isso. Se o meu cliente atrasar, o que é que a gente vai fazer? Simplesmente vai ligar para ele e falar, olha, você está atrasado, não venha para o consultório. Não, não é isso, isso já acabou com a experiência do cliente. Então, se, por exemplo, o problema for atraso, primeira coisa, bom senso, vamos entender porque esse cliente está atrasado. Liga para ele, olha, a gente tem uma consulta hoje às 10 horas, né, já são 10h05, você não chegou ainda, aconteceu alguma coisa, podemos te ajudar. Então se antecipe a isso. E o que é antecipar? Você saber o processo que vai acontecer, o problema que vai acontecer e você já ter uma solução.
ok? Por exemplo, outro problema que pode dar no seu consultório, 2 clientes chegarem ao mesmo tempo, né? Foram agendados de forma errada pela secretária e os 2 estão lá ao mesmo tempo. É para acontecer isso? Não é para acontecer, mas pode acontecer? Pode acontecer. E a partir do momento que você sabe que pode acontecer, o que você vai ter lá no seu processo? Se acontecer de 2 clientes chegarem ao mesmo tempo, quais vão ser as soluções tomadas? Ok? Priorizar quem estava nesse horário. Ah, os 2 estavam nesse horário, foram marcados ao mesmo tempo, então aí você cria uma solução para esse problema. Tá, então aqui eu não vou ficar trazendo as soluções, eu quero te mostrar simplesmente como você vai fazer esse processo, porque se eu for elencar aqui todos os problemas que podem acontecer no consultório, a gente não vai terminar esse vídeo nunca, né? Então você tem que estar atento ao que acontece de problemas no seu consultório. Para um tempinho, pensa, olha, já aconteceu tal problema, qual foi a solução dada? Foi essa. Foi uma solução boa? Foi, então vamos manter essa solução. Quando chegaram 2 clientes, o que a gente fez? Né? Qual foi a solução? Os clientes ficaram tranquilos com essa solução? Ficaram. Então vai ser essa solução que eu vou criar no meu consultório. Ok? Por exemplo, o cliente esqueceu de pagar uma consulta. Isso é um problema e você já tem que ter a solução, você antecipa isso. Por quê? Primeira coisa, por exemplo, o paciente não pagou uma consulta, esqueceu de pagar. A primeira coisa é checar. Olha a experiência do cliente, ele já pagou e alguém liga ele cobrando de uma forma muito incisiva. Olha, você não pagou a consulta e a gente está precisando que você pague esse mês. E a pessoa fala, peraí, eu já paguei. Né? Então você acabou com a experiência do cliente. Então antes de cobrar esse cliente, cheque se realmente não foi pago. Né? Veja lá os canhotos, veja no extrato do banco, olha, realmente não foi pago. A forma como vai se conversar com esse cliente. Então são todos problemas que vão acontecendo que você lá como gestor deve se antecipar a isso. Antecipar e aí eu volto numa etapa, treinar a sua secretária. Você antecipa o problema, anota a solução e passa isso para a sua secretária. Quando acontecer tal problema, é assim que você vai agir. Estamos acordados? Estamos. Acabou o problema. Eu elenquei 5 etapas aqui para que você vá seguindo aí no seu consultório, para que você melhore bastante a experiência do seu cliente. Tá? Então são 5 pontos muito importantes para que você consiga melhorar essa jornada de experiência do cliente, como você consegue encantar esse cliente de outras formas. Maravilha? Trabalho de casa agora, lição de casa, né? Você elencar essas soluções, entender o processo, como está funcionando dentro do seu consultório e colocar em prática a partir de agora isso, ok? Esse programa aqui, gente, o Papo de Consultório, ele funciona através de perguntas que vocês me fazem, ou aqui no comentário, ou lá pelo meu Instagram. Então não deixe de fazer essas perguntas para mim, tá? Coloca aqui no comentário, você sabe que a gente depende dessas perguntas para manter esse conteúdo aqui vivo. Então, se você gosta desse conteúdo, manda perguntas aqui para a gente poder gravar os próximos conteúdos, para que você tenha a todo momento, a toda semana, você tenha conteúdos novos aqui que vão com certeza engrandecer muito a sua vida de consultório, ok? Se você que é novo aqui no canal e não está inscrito ainda, eu faço um convite para você se inscrever aqui embaixo no canal, para você receber informações sempre que tiver conteúdo novo, quando ele tiver com aulas ao vivo, você vai receber a notificação e estar acompanhando esse processo junto. E você que já é inscrito, não deixa de curtir aqui esse vídeo, porque isso ajuda muito esse vídeo chegar em outras pessoas que estão precisando, assim como você aproveitou bastante esse conteúdo, outros profissionais podem aproveitar bastante também desse conteúdo do nosso Papo de Consultório, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo e aproveite bastante o que a gente falou nesse nosso episódio do Papo de Consultório.